Olá, senhor Tiago, como está neste dia? E aí, seu Adriano? Tudo na santa paz de Deus, eu acho. Espero, creio, torço, rogo, por aí. É isso aí, cara. E nesse dia de hoje temos convidado mais do que especial, o nosso amigo ouvinte, que é o nosso querido Dalton Cabeça, também host lá do Cidadela Geek. Fala, galerinha, estamos aqui para comentar tudo. Vim aqui para dar opinião polêmica, para falar de assuntos aqueles assim, você fala, meu Deus, ele vai falar sobre isso? Sim, nós vamos falar sobre isso. Mamilos. E é isso aí, cara. Você não esperava, mas a gente vai falar sobre esse assunto que você tá pensando. Sim, essa notícia aí que você leu. E aí, bora atualizar? Bora. Bora! Senhores, começando este dia de hoje, vamos fazer algumas pequenas atualizações de notícias passadas. A primeira dela que eu queria começar é com relação ao questionamento do plano da facção contra as autoridades, né? O Lula disse que não vai atacar ninguém sem ter prova, mas vê a armação do querido Sérgio Moro. O Barbudo, ele afirmou no último dia 23 de março, que até foi durante um evento no Rio de Janeiro, e eu queria abrir aspas aqui para falar dele, onde ele diz que eu não vou falar porque eu acho que é mais uma armação do Moro, mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu, é visível que é uma armação do Moro. Cara, ele fala o nome do Moro 2 vezes, cara. Mas eu vou pesquisar e vou saber o porquê da sentença. Eu acho que, assim, na minha opinião, essa fala foi uma fala, cara, extremamente infeliz do Barbudo. Apesar de que a gente viu isso acontecendo nos últimos 4 anos aí de governo biroliro. E acho que a gente meio que deu uma acostumada com esse tipo de fala. E aí eu queria ouvir vocês sobre isso. Assim, é o que eu falei no último episódio, cara. Eu acho que eu não posso falar, assim, do fundo do meu coração que eu acho que o Lula tá errado. Então, um momento que foi meio inapropriado, né? O timing não foi muito bom. Assim, eu vi alguma notícia também que a juíza, acho que é a Diana Hart, né? Se eu não me engano é isso mesmo. Que ela, assim, talvez por uma pequena coincidência de timing tenha soltado, liberado, assim, umas informações no momento, dado algumas sentenças no momento para coincidir com a fala do Lula, né? Mas também tem a perspectiva de que realmente a armação do doutor ex-juiz, ex-ministro, atual senador, né? Então, cara, não vou usar a palavra armação. Eu vou dizer que o cara tá ele tá usando da situação para ganhar palco. Exato. Porque, assim, de fato, já foi noticiado que a juíza liberou essa ação da Polícia Federal minutos depois, e assim, é coisa de menos de 1 hora dessa fala do Lula. Então, assim, pode ter sido uma grande coincidência, mas se tratando de política, a probabilidade de ter sido coincidência é quase zero. Sim. Duvido! Hoje mesmo, eu já estava lendo, antes da gravação, que o Ministério Público Federal já falou assim, olha, a juíza, ela disse para fazer a ação, mas não tinha provas que de fato aquilo ia acontecer. Então ela pode ter acabado prejudicando toda uma operação, né? Porque ela acabou divulgando como foi que ia ser, que ia acontecer e tudo mais, e prejudicado uma coisa muito maior, simplesmente para poder prejudicar aí, através dessa fala do Lula, né, a situação. Mas dificilmente, não vou dizer, de novo, a armação, digo, não é. Poderia acontecer? Poderia, mas não ia ser isso tudo e o Moro acabou se aproveitando da situação. Ah, sim, com certeza. Inclusive, teve uma fala dele, né, do Sérgio Moro do União Brasil, onde ele acabou criticando essa fala do Lula e ele acabou dizendo assim: hoje eu vejo um presidente dando risada de uma família ameaçada pelo crime organizado, sugerindo que o próprio ministro da Justiça do seu governo, que informou que o plano para o meu sequestro seria uma armação. Então quero perguntar, o senhor não tem decência? Cara, É difícil, né? É difícil escutar uma coisa dessa, cara. Eu juro pra você, cara, é complicado porque a gente viu isso acontecendo nos últimos 4 anos, cara. E, tipo assim, só era o oposto, sabe? Era ele do outro lado, né? Exato, era ele fazendo esse tipo de coisa.
E aí ele me fala perguntando se a pessoa não tem decência. Aí a minha pergunta é, o senhor não tem decência, senhor Sérgio Moro? Não tem. E quando você vai atrás de mais informações, e aí você ouvinte que não conhece o Medo e Delírio em Brasília, ouça, Sim. talvez você fique meio louco das ideias quando comece a ouvir, mas aí você percebe um monte de problema, tipo, o juiz que era responsável era de São Paulo, mas foi parar em Curitiba, essa juíza assumiu porque a outra entrou de férias, essa é amiga do Moro e foi sorteada, e ela acabou liberando a operação minutos depois que o Lula falou uma frase muito infeliz, que não combina com o cargo de presidente. Então, assim, é uma combinação de fatores, você fala, puta que pariu, gente, precisava disso tudo. Sim, e que o Lula foi infeliz na fala dele, cara, eu tenho que dizer que foi, porque ele tá no cargo mais notório da nação, né? Foi como eu disse no episódio passado. Se ele soltar um peido um pouco mais fedido, vai virar notícia, entendeu? Então, tem que pensar um pouco antes de falar, cara. Ele tem que realmente tomar a postura de estadista que ele é e de político como ele é e não fazer o que o último governo fez, né? Que é acusar sem provas, tirar sigilo de coisa que não podia, entre outras coisas. Colocar sigilo. Colocar sigilo onde não tinha, gastar mais do que devia, enfim. Cara, mas eu acho... Nem se ele fosse o ápice da incompetência, ele conseguiria chegar perto do que foi o último governo. Ah, com certeza. Mas eu acho que agora, cara, é a hora dele tentar mostrar o melhor governo possível. E assim, cara, por mais que me doa dizer isso, cara, infelizmente, assim, já foi um governo de coalizão, saca? Onde teve que envolver pelo menos a porcaria do centro e um pouquinho ali da centro-direita pra conseguir governar minimamente e ainda ter que esperar que um deputado federal, presidente de uma câmara, não atrapalhe o andamento do rito processual legislativo, né? Então, cara, por mais que eu não queira pensar nisso, é importante ter, nesse momento, ficar nesse morde a sopra para ambos os lados, saca? Tanto pro lado da esquerda quanto pro lado do centro-direita ali. Porque senão, infelizmente, o Brasil vai pro buraco. A gente sabe que existe um pró-direitismo no nosso país, onde o Carapanã fala muito disso, onde a direita pode tudo e a esquerda não pode nada. Se a esquerda fizer minimamente a mesma coisa que a direita faz, ela é apedrejada até o último instante. Mas se a direita faz, ninguém fala nada. Todo mundo fala que é do rito da passagem democrática, vamos dizer assim, né? É o lance da gente construir a nossa direita para que não seja uma extrema direita como foram os últimos 4 anos. Exato. Não é que o problema... É errado ser de direita. Isso é o professor de história falando. Mas tem que existir uma oposição. Se não existir uma oposição a um governo, o governo vai desandar. Isso é fato. Sim. Mas que seja uma direita como foi um dia um Fernando Henrique Cardoso, que era o mais próximo que a gente tinha de direita naquela época. Que seja uma direita que vai opor alguma coisa da esquerda, mas não seja uma extrema direita como foram os últimos 4 anos. Esse é o perigo. Se o Brasil hoje não começar a repudiar de fato essas crias que foram geradas dos últimos 4 anos, de fato, existe a chance de na próxima eleição a gente ter algo pior do que foi o último governo. Com certeza. E não tá longe disso, não. Cara, eu vou falar que eu sou meio radical. Eu acho que o que falta, na verdade, é um giro à esquerda do PT, do Lula, principalmente. Comunista. Por aí. É por aí, cara. O erro do governo Lula antes e o erro agora é justamente pra mim, esse aliancismo com o centro, com a direita, com a centro-direita. Tá tendo até dentro do PT, Direção Nacional, a perspectiva, a ideia de fazer um rebrand da marca PT. Pariu. É o desvincular, né? É o desvincular um pouco mais essa ideia de governo de esquerda e PT, porque, querendo ou não, por mais que o Moro tenha feito uma série de cagadas com relação à Lava Jato, a imagem do PT no país ficou queimada. Sim. E aí você falar hoje que é de esquerda, as pessoas já te associam ao PT diretamente. Você falar, eu votei no Lula contra o Bolsonaro, as pessoas não associam assim. O meu lance não é o Lula, e sim ser contra o Bolsonaro, mas as pessoas vão te associar a essa esquerda de Lava Jato, de Petrobras e de afins. Mas, de novo, o Brasil precisa construir a sua direita
mesmo tendo esses ideais de esquerda, para que seja uma direita que seja democrática. Que ela aceite que ela pode defender os seus ideais, ela pode lutar pelos seus ideais, mas contanto que seja no campo democrático. Porque se a gente aceitar um Nicolas da vida, ou até um Kim Katakokin lá, que eu odeio aquele cara, que é um liberal safado, a gente tá caminhando para uma direita de extrema direita, e isso é perigoso. A gente tá vendo que tá crescendo isso no mundo. A Itália elegeu aí um partido de extrema direita. Então, assim, isso tá voltando, cara, é perigoso. De novo, já aconteceu no mundo e o resultado não foi bom para ninguém. É isso aí. Mas seguindo aqui, para dar andamento, o Sr. Dalton me encaminhou uma mensagem há alguns dias atrás e eu gostaria que o senhor explanasse um pouco mais sobre isso, Sr. Dalton. Então, cara, ouvindo o episódio, se eu não me engano, era o episódio 3, e o Sr. Adrian falava assim, pô, cara, tá difícil, não consigo mais aceitar essa geração jovem, sem paciência. Eu falei, cara, a gente tá ficando velho. A grande realidade é essa. Quando você fica velho, certas coisas que o jovem faz se tornam inaceitáveis. Mas, de novo, é a nossa geração. A nossa compreensão de mundo, ela tá mudando. A gente, por mais que tente acompanhar tecnologias, redes sociais, estilo de vida, o simples fato do jovem ser o cara que hoje faz a dancinha do TikTok te irrita. Eu tenho certeza que todo mundo que tem mais que 30, ao ver um jovem ouvir um tubarão, te amo, tubarão, dá vontade de falar assim, eu vou dar um soco nesse cara. Mas não é porque você é uma pessoa violenta, uma pessoa agressiva, é porque você fala, bicho, isso é coisa de retardado. E não retardado de capacitismo, é de gente burra. Mas não é. É porque a gente tá ficando velho. E como todo velho, a gente não aceita que as coisas mudam. Pode ser. As músicas mudaram, as redes sociais mudaram, o estilo de vida mudou. E a gente tá velho e quer acompanhar a vida. O senhor Adrian aí, que já tem... Você tem o quê? Quase 40, Adrian? Ah, já tô quase chegando lá, meu amigo. Quase. Olha aí. Não falta muito, não. Eu tenho 35. É um jovem. Eu tenho 35. Eu não tenho TikTok no meu celular. A ideia de ter um TikTok instalado no meu celular já me dá um nervoso. Ver as pessoas fazendo a dancinha dá mais nervoso ainda. Mas como eu sou professor, eu tenho a paciência de Jó. E às vezes eu olho pro jovem, mesmo como ser dessa geração perdida, e falo assim, eu vou salvar essa geração, eu tenho fé. Pois é, cara. Não, eu até gosto do TikTok. Acho o algoritmo deles, assim, um algoritmo muito bom. Não pra dancinha, óbvio, né? Mas... Também. Por exemplo, aparece muita coisa de faça você mesmo, saca? Manutenção de carro, que é coisa que eu gosto muito. O seu explorar os vídeos indicados falam muito sobre você. Se tá aparecendo rapazes jovens fazendo dancinha, não sei não. Não, cara, não tá, cara. Não tá. Tá aparecendo o senhor Roger Manrique hackeando coisas de RF, cara, pra mim. Ok, falou alemão, mas eu entendo, eu respeito. Mas seguindo aqui, primeiramente, muito obrigado, senhor Dalton Cabeça. Pra seguir aqui, gostaria que todo ouvinte nosso também participasse, porque já foi como eu disse em episódios passados, e repito, a ideia desse programa é que ele seja sempre o mais acessível possível para o ouvinte. Tem muito podcaster grande que fala isso, mas tem pouco podcaster que realmente leva isso a sério, né? Ele começa assim, pode vir, qualquer mensagem. Manda aqui, qualquer mensagem. Mas aí só coloca a mensagem lá dos médicos, os caras que faz coisa na UETA. Só elogio. Só os elogios, saca? Então, essa não é a nossa ideia. A nossa ideia aqui é ser o mais comunitário possível. Isso aí. Só pra constar, a Natânia é médica, tá? Ok. Nada contra médicos, tenho até amigos que são. Até tem amigos. Amigos cubanos, né? Tô sabendo. Ok, mas seguindo aqui, senhores, queria tocar um áudio aqui de um outro amigo meu, falando um pouco sobre aquela questão, aquela notícia que nós tivemos do estado de São Paulo, na verdade, sobre a cidade de São Paulo, que queria tirar do cardápio a água grátis. Então vou tocar o áudio aqui e a gente comenta logo na sequência. Salve, salve, comentaristas de portal. Aqui quem fala é Thales de Colete, grande ouvinte aí desse podcast fantástico. Eu já conheço aí o trabalho do Adrian há um tempo aí, através do Volt Ampere, né? E queria primeiramente parabenizar aí o trabalho de vocês. Parabéns, Thiago, parabéns, Roger, parabéns, Adrian, por tá criando aí mais um podcast de qualidade aí para esse nosso mundo da podosfera, né? É muito gratificante, sim, de toda quarta-feira a gente acordar ansioso para poder escutar, né, o episódio, um novo episódio. Então acho que é muito legal isso aí. Parabéns mesmo.
Bom, o motivo principal aqui da gravação desse áudio, né, foi que em alguns episódios atrás, né, teve ali a discussão sobre os restaurantes e bares ali, né, a disponibilização de água, né. E aí eu achei engraçado porque aqui em Campinas, né, onde hoje em dia eu resido, eu fiquei sabendo também, não há muito tempo, que existe uma lei, né? Ela é de 2017, se eu não me engano, é a Lei 15.389. Eu até decorei o número porque eu fui realmente pesquisar se era verdade, né? Um fato que eu achei engraçado é que alguns restaurantes ou bares, né, que eu frequentava aqui em Campinas, fornecia água gelada, filtrada, de graça, né? Onde outras cidades, né, você vai num restaurante, você tem que comprar a sua água, né? E aí eu fiquei sabendo e fui pesquisar, né? Essa lei aí, ela determina que todo o ambiente comercial, né, todo comércio aqui de Campinas, seja ele alimentício ou não, né? Se você for no mercado, se você for numa loja, né, num bar, num restaurante, eles são obrigados a fornecer água filtrada de graça, tá? E aí eu achei engraçado isso, né? E acho que casa muito bem com o comentário que a gente teve alguns episódios atrás aí. Então achei legal compartilhar desse conhecimento aí. E nem todos oferecem água gelada, tá? Mas a grande maioria, além de oferecer água filtrada de graça, a água é gelada. Então achei uma curiosidade bem legal aí, uma lei bem interessante aí, que é aplicada aqui no município de Campinas. Então eu não sei se em São Paulo, né, onde ocorreu o fato comentado no episódio, existe algo parecido, mas eu achei um fato interessante aí, quis trazer para vocês. Valeu, galera, continue aí com esse sucesso aí de podcast. Valeu! Valeu, Thales Nicolete. Cara, tô até emocionado. Queria agradecer primeiramente pelo áudio, ele ouve, a gente sempre discute lá na empresa tudo. Thales é um grande maker aí, um maker de mão cheia. Vou deixar o link no post do Instagram dele, onde a galera consegue acompanhar muita coisa que ele faz. Bom, sobre essa questão da água, né, eu fui pesquisar um pouco mais sobre o assunto, o porquê. Aí, cara, teve uma nota do caramba, como é o nome? Centro de alguma coisa do turismo de São Paulo, que eles estavam dizendo que era inconstitucional essa lei, porque a água não é de graça, bibibi, bobobó, enfim. E, cara, inclusive na nota eles falam que a água de São Paulo não é própria para consumo humano, vamos dizer assim, tá ligado? Basicamente é isso que eles dizem, assim. E aí eu fui dar uma pesquisada um pouco mais sobre a qualidade da água, né? E isso é uma coisa meio complexa de se afirmar. Por quê? A Sabesp diz que a água ela é própria para o consumo humano e que eles fazem mais de 7.000 testes por dia. Porém, tem uma matéria do jornal da USP, dentre outras matérias, dizendo que foram encontradas diversas substâncias, dentre elas agrotóxicos ou defensivos agrícolas, dependendo de como você preferir chamar. Existe também um site chamado Mapa da Água, que ele utiliza alguns dados do CISÁGUA, do Ministério da Saúde, porém eu achei assim um mapa um tanto quanto sensacionalista. Por quê? Quando você vê lá a qualidade da água, ele diz que a qualidade da água é de 2018 a 2020. E essa classificação é feita com base em pelo menos uma amostra feita nesse período, se eles tiveram na amostra excesso, ou se estava dentro do esperado, ou se estava dentro do aceitável. Então, assim, tem lá no site toda a metodologia. Eu confesso que assim, eu caguei para ler a metodologia. Tipo, não olhei com calma, sinceramente. Mas enfim, tá lá, quem quiser ver, pode ir lá ver. E se quiser corrigir a gente, fique à vontade também. E aí o que eu queria conversar com vocês aqui, cara, é que só reforçou pra mim o que eu já mais ou menos pensava, assim, a mesquinharia referente acho que é Câmara do Comércio e Turismo de São Paulo. Enfim, cara, assim, eles falarem que a água não é própria pro consumo humano. Ok. Eles fazem um estabelecimento que trabalha com comida, eles fazem a comida utilizando que água, então. Água mineral, aquele galão de 20 litros, com certeza. Ah, claro. Bota a mão no fogo pra eles. É claro que o empresário vai querer gastar com a água mineral. Com certeza, disso eu não duvido, cara. Claro, nunca vai ser da torneira e vai ser fervida ali. Mas aí eu te pergunto, cara, o que é a base do capitalismo? O capitalismo é dinheiro, velho.
Se eu posso fazer mais dinheiro, por que eu vou oferecer pro meu cliente água, né? Uma água do estabelecimento que seja de galão, que seja filtrada, que seja diretamente da torneira, se eu posso vender? Não adianta a gente pensar, mas pode ser um diferencial. O estabelecimento que simplesmente faz, não, a gente tem água. Porra, é água, mano. Eu não posso negar. Duas coisas na vida que não se negam. Uma é água, a outra eu não preciso comentar. Mas o cara falar... A gente já falou aqui que uma é água e a outra é um boquete. Isso não se nega a ninguém, cara. Se o host falou, a gente não nega. Mas o cara falar que vai negar a água é o cúmulo do capitalismo, bicho. Qual estabelecimento você tá frequentando? É entrar naquele dilema, tipo assim, será que esse estabelecimento de fato merece que eu esteja vindo aqui? Porque o cara tá visando lucro 100%. E aí entra numa discussão que talvez vocês lembrem, do patrão tá cobrando pro trabalhador esquentar a marmita. Pra mim, esse é o mesmo nível. O cara que tá te cobrando uma água que pode sair da sua torneira ou de um filtro, ele não vai fazer diferente do trabalhador, ele vai cobrar do funcionário pro funcionário fazer algo que deveria ser obrigação do patrão. Mas isso é a bosta do capitalismo funcionando. Ele funciona sim. E isso é um sinônimo que ele está funcionando. Você sabe que até tem uma matéria do SP2, né, que é um programa de televisão da Globo, que passa lá em São Paulo. E, cara, a maior parte, assim, dos gerentes e donos de estabelecimentos de uma área bem conceituada lá, ele mesmo falou assim, isso a gente já oferecia antes e vai continuar oferecendo, e sendo obrigatório ou não, pra gente não vai mudar ter ou não. Inclusive tem uma dona de um café comentando, cara, se você olhar assim a estrutura, cara, super bonitinha, com gelo, com copo, sabe? E ela mesmo falando, a gente já oferecia antes da obrigatoriedade, nós vamos continuar oferecendo, porque por que eu vou negar um copo de água pra alguém que tá querendo ali naquele momento? É até um jeito, foi como você mesmo disse, é um jeito de cuidado com o próprio cliente, né? Quanto você acha que custa, Adriano? Vamos lá, você mora em qual estado? Eu sou de São Paulo, sou de Campinas, São Paulo. Beleza, você tá em São Paulo. Quanto você acha que custa um copo com água de 300 ml? Cara, uns 2 centavos e nem isso, cara. Você acha que o patrão, o dono da empresa, tá tendo prejuízo fornecendo um copo que não é todo cliente que vai querer a água da casa? Tem muito cliente que vai querer água, né, garrafinha, fechada, bonita. É porque, cara, aqui no estado de São Paulo, pelo menos na cidade de Campinas, existe um negócio chamado consumo mínimo. Você, consumindo ou não, você é obrigado a pagar pelo menos 10 metros cúbicos de água. Porque é a conta que eles fazem, que eles consideram que, tipo, com a arrecadação desses 10 metros cúbicos, mesmo que você não utilize, é uma maneira de ratear o custo total do tratamento da água, saca? É caro, não é muito barato. Fica na faixa aí dos seus 100, 110 reais esses 10 metros cúbicos, entendeu? Mas mesmo assim, cara, tipo, não é um absurdo, entendeu? Aquele momento que fica todo mundo esperando o Thiago fazer a crítica construtiva. Cara, na verdade, eu estou perguntando ao chat GPT se ele sabe quando custa um copo de água em São Paulo. Cara, eu acredito que não, cara. Teria que fazer um cálculo aí, pegar os litros, dividir. Mas, cara, eu acho que assim, se colocar na conta, ou inclusive a energia elétrica para gelar essa água, cara, não passa de 10 centavos, saca? Tipo, não é um preço tão absurdo assim, cara, um copo de água. Provavelmente é menos. Mas é porque muitos desses caras, sabe o que eles querem? Eles querem vender aquela garrafinha de 200 ml e cobrar 12, 13 reais, cara, porque a gente sabe, o custo de São Paulo é um absurdo, cara. Se você vai pra lá e vai comer um pão de queijo, é 5, 6 reais, é preço, assim, absurdaço, saca? Mas isso não é só São Paulo, não, cara. Se você for pensar que o restaurante que tá te vendendo a água e não tem a água para te oferecer de graça, ele vai cobrar essa garrafa de água que custou 70 centavos para ele, pelo menos umas 500 vezes por cento aí no valor. Sim, com certeza. Porra, eu já paguei no Rio, isso já tem mais de 10 anos. Acho que é uns 5 reais numa garrafinha de meio litro, que hoje acho que custa, sei lá, 2 reais. Hoje. De graça. Para 5 reais é segunda-feira aqui na cidade de Campinas, tá ligado? Você pagou de graça. Hoje? Tá, hoje é mais a inflação, mas há 10 anos. Mas aí você pagou o fator turista trouxa, né, velho? Não, eu frequentava lá, tava na Kombi indo de Jacarepaguá pra Barra. Cara, se tu não falou o X... Não pediu duas... Puxado, cara. 2 garrafas. Eles já te dão outro menu, cara. Tá, mas... Tá, vai. Que seja. Que seja. Mas seguindo aqui, pessoal, bora comentar? Poeira. Bora.
Senhores, seguindo aqui para o nosso quadro principal, queria que o senhor Thiago trouxesse a sua primeira matéria para nós comentarmos. Para abrir os trabalhos, como a semana acho que ela foi meio pesada, vou trazer uma notícia que é mais, sim, um pouco mais otimista. Não sei se é leve, que é uma matéria da Piauí, revista Piauí, do dia 24 de março agora, assinada pelo Thales Braga, que o Museu Nacional para o século XXI, onde eles estão falando sobre a perspectiva de reabertura do Museu Nacional, da recomposição do acervo deles, que foram, assim, acho que quase 85% do que era o acervo do Museu Nacional, foi perdido no incêndio de 2018. Sim, peças inestimáveis, né? Tinha objeto lá que havia sido presente, acho que do rei do Congo para Dom João VI, coisa irrecuperável. Tinha múmias que haviam sido dadas ou compradas por Dom Pedro II, que se perderam. Ou saqueadas também. Saqueadas. Sim, no fim das contas é isso, né? Mas, assim, é um acervo... coleções biológicas, coleções de registros de idiomas que não se perderam, assim, como na chuva. Tribos indígenas que eram praticamente desconhecidas, tinha só um registrozinho ali em áudio e já era. Não existe mais nem a tribo. Sim, desapareceu. Assim, eles estão agora com as obras andando, tá tendo uma reconciliação, a gente pode falar, entre a administração do museu e o IPHAN, agora com o novo governo, que a perspectiva deles é reinaugurar o espaço em 2027. E já tem um planejamento, de recompor o acervo, de preparar a exposição. Eles citam aqui na reportagem um esqueleto de baleia, que havia um lá, que era muito famoso, que o pessoal gostava de ver, que se perdeu com o incêndio. Eles conseguiram um novo de uma cachalote que morreu, acho que no Ceará, encalhada, que vai ser levado para lá também. Entre outros objetos, está tendo doação de acervo por particulares, por outros museus também, para tentar, né, trazer de volta, assim, o que foi perdido, sim, está perdido, não tem muito o que fazer, que não tivesse uma duplicata ou algo assim, coleção de insetos, um monte de coisa que realmente foi para cinza e não teve jeito. Mas agora o que dá para fazer é reconstruir o espaço, remontar o acervo. E agora acho que acho que a própria administradora do museu, depois na reportagem eu vejo o nome dela, com uma perspectiva mais interdisciplinar na exposição, com espaços mais que dialogam mais entre si, que não, assim, era mais fechado antigamente, as exposições eram mais estanques, cada uma assim na sua ala. Agora, assim, acho que a ideia é fazer algo mais integrando o museu no geral com essa perspectiva, né? História, biologia, línguas, sociologia, etnologia, antropologia, tudo assim, junto misturado, acho que como deve ser, né? Sim. Um espaço, um museu, um espaço de preservação, um espaço de educação, fundamentalmente também, né? Com certeza. Até porque brasileiro é foda, né, cara? Brasileiro gosta de ir pra Paris e visitar o Louvre. Foto com a Mona Lisa. Fica lá besta, colocando foto no Instagram, depois chega lá no Arco do Triunfo, tira a foto e fala, nossa, isso que é país de primeiro mundo. Mas, cara, não vai na porcaria do museu da cidade dele, saca? Pô, cara, aqui em Campinas tem dois museus tem um museu de história natural. Isso, Museu de História Natural, exato. E também do lado tem tipo uma espécie de aquário, assim. Ok, não é um aquário tipo aquário de São Paulo, saca? Que é mega fodástico, tem espécies sei lá, cara, de Bora Bora, manja. Mas, cara, tem ali uma iniciativa de fazer um ponto de ensino de novas espécies, de espécies da Amazônia mesmo aqui, que são espécies que são muito utilizadas no aquarismo. Então, cara, e tem muita gente que sequer conhece, que sequer vai, saca? Vai lá pra olhar. E eu acho super curioso. Sempre que eu tenho essa oportunidade de estar numa cidade nova e ir lá conhecer, eu acabo indo conhecer esses locais, né? E o senhor Dalton, o que o senhor tem de opinião? Nós temos muitos problemas envolvidos aí. O primeiro problema é o estímulo à cultura nacional. Ah, sim. Se você for pegar... Essa semana, um aluno me perguntou, professor, a gente não estuda história do Brasil? Eu falei, cara, a gente estuda história do Brasil, só que pra você entender muitas coisas da
história do Brasil, você tem que estudar coisas da história europeia. Porque, querendo ou não, nossa colonização, ela é europeia. Então, tô lá ensinando iluminismo pra ele e, de certa forma, falando, olha, isso vai influenciar na Inconfidência Mineira, isso vai influenciar na Inconfidência Baiana, mas o que é a nossa história? A construção de heróis que nós tivemos na nossa história, ela é muito mentirosa. Sim. E às vezes você não tem como passar para o aluno o quanto isso é mentiroso. Mas, de fato, como você falou, é muito mais fácil falar do Museu do Louvre do que falar do Museu Nacional, que já pegou fogo. Pô, já queimou, vou fazer o quê? Mas esse já pegou fogo, vou fazer o quê? É tipo assim, essa história nossa é dispensável. Sim. É um povo indígena que a gente quer apagar da nossa história. É uma herança africana que os brancos dominantes e tudo mais tentaram de todo custo apagar da nossa história. Então, pra que eu vou estimular isso? E você tem um IFAM que acaba, de uma certa forma, preservando o que era pra ser, de fato, muito importante pra nossa história, mas na maioria da parte é prédio, é cidade. Não se tem um estímulo por parte dos governantes no geral. Fala assim, isso aqui é importante pra todo mundo, pô. É a construção da nossa história. Eu preciso pegar desde o aluno que tá na primeira série, aluno de 6, 7 anos, ensinar que isso aqui é pra ser preservado, é pra ser guardado. Se não tem estímulo, ninguém vai atrás, cara. Você não vai, eu não vou. Acaba que mesmo que a gente tenha boa vontade, interesse, você vai no lugar... Por exemplo, eu já fui ao Rio de Janeiro. Eu fui no Aquário, eu fui num Cristo Redentor, mas no Museu da Manhã eu não entrei. Ah, pô, a fila tava longa. Eu falei, é só um museu, tem umas obras ali, um dia quem sabe. E eu sou professor de história, poderia ser bem interessante pra mim. Sim. Mas naquele momento eu falei, não, é dispensável. De novo, a gente precisa de mais estímulo para que esses locais sejam interessantes pro jovem. Porque não adianta eu tentar ensinar um macaco velho que aquilo ali é importante, porque a gente já tem uma construção social ali de que, é só coisa velha. Sim, Sim, é isso aí. no acervo, no acesso ao acervo mesmo. De modo geral, acho que o espaço museal ele acaba sendo muito restrito, né? Tem muito museu que às vezes o acesso é mais limitado, horário de funcionamento. E depende também, né? Acho que no Centro Histórico do Rio, eu não sei se ainda tem, tinha no Teatro Municipal um passeio guiado, grátis, que o pessoal fazia lá. E tinha um pessoal, acho que do teatro mesmo, da conservação. E tinha um passeio guiado pelo centro da cidade também, que era feito pelo pessoal da geografia. Eu não lembro se da UERJ, da FRJ, de alguma dessas que tem no Rio também. Assim, acho que, de modo geral, a compreensão, o acesso ao museu, né? Que o museu, né, a gente tem uma perspectiva de senso comum, que é um lugar onde se guarda coisa velha, né? Acho que tem que ser... Sim. Entender como mais do que isso, né? Com um espaço de memória da sociedade, uma memória que tem que ser constantemente resgatada, revisitada, reinterpretada, ressignificada. Sim, com certeza. Mas seguindo aqui, senhores, Sr. Dalton, traga a sua matéria para a discussão. Ao contrário do meu amigo Thiago que quer alegrar a população, eu vou trazer uma notícia aqui que ela é um misto de raiva, de rancor e outros problemas da nossa sociedade, que é referente à ex-presidente Dilma Rousseff, que deve ganhar mais de 290 mil na presidência do Banco dos BRICS. Essa é uma notícia aí do Metrópolis. Ela estava em outro portal, mas o outro portal simplesmente foi lá e apagou essa notícia. E assim... O que eu vou trazer para a discussão é em que momento o salário de quem está à frente da presidência dos BRICS se tornou interessante. Porque eu me recordo, há pouco tempo atrás, quando o ex-presidente indicou alguém, só se falava o nome do cara que ia assumir o cargo. Sim. Não se questionou quanto se pagava, quais eram as atribuições, qual era a formação necessária. Nada disso entrou em discussão. Mas a partir do momento que foi a Dilma, que foi uma pessoa, convenhamos, qualquer um que estudou um pouquinho de história e leu sobre a economia do país, sabe o tanto que essa mulher foi injustiçada. Sim. E, assim, ela vai ganhar X milhões por ano. Isso é notícia. Mas ela não merece? Ela não é digna? Qual que é o ponto aí? Pois é, então, eu cheguei a ver isso e realmente, assim, eu fui uma das pessoas que xingou muito a Dilma na época que ela tava na presidência. Teve seus momentos, né? Eu dizia que, cara, a gente tem uma pessoa burra à frente do... Mais uma pessoa burra, apesar do Barbudo ser um cara carismático e eu ter conhecido ele pessoalmente, quando ele veio fazer uma visita aqui a Campinas no laboratório de pesquisa onde eu trabalhava na época. E eu tive esse prazer de conhecê-lo pessoalmente. Mas, cara, quando a Dilma entrou, assim, eu lembro que, cara, eu fiquei putaço. Aí veio o negócio de saudar a mandioca e estocar vento. E, cara, eu lembro que, assim, eu fui bastante
injusto com ela. Depois eu fui saber a fundo da luta dela quanto na época da ditadura militar, Sim. o movimento guerrilheiro nela, porque até então eu chamava ela de terrorista. E aí eu fui entender que, peraí, eu tô errado. Aí eu passei a admirar a mulher pela luta dela, porque provavelmente eu teria feito a mesma coisa que ela se eu me visse na situação dela. 2 falas dela que a maioria das pessoas riu, mas riu porque não entendeu e depois vai fazer sentido. É o lance dos 30% de 25%, que isso aí, pra quem não sabe o básico da matemática, não faz sentido nenhum. Sim. E o lance do estocar vento, que depois começou a sair um monte de matéria da galera falando, não, energia eólica não, né? Energia eólica, dá pra ser estocada. Sim. E aí a galera, eita, como assim estocar vento? Ela não falou uma asneira. Ela não sabia, e aí eu acho que é o mal quando entra na presidência, parece que a galera toma um socão na nuca e começa a falar frase desconexa. Ela tinha seus momentos de toda criança, atrás tem um cachorro e o cachorro lembra a mãe. Tinha esses momentos loucos? Tinha. Sim. Mas a mulher, ela é especialista em economia, velho. Ela manja muito e a gente não sabe. Mas, cara, você para pra pensar também. O que a tortura não fez com essa mulher? Um pouco com essa mulher, tá ligado? Socão na nuca. O quanto que não deu uma zoada na cabeça dela? Sim. Com relação a algum tipo de cognição, assim. Não vou dizer que é 100% isso, nem nada, mas tipo, cara, na boa, se hoje a gente tá discutindo com relação à Covid, o que a Covid tá fazendo no cérebro de uma pessoa, cara, eu tenho às vezes dificuldade de conectar ou de lembrar palavras, cara, imagina ela que sofreu tortura física, saca? Apanhou pra caramba na época. E não entregou ninguém, hein? Pois é, mas enfim, sim, cara, eu também fiquei bastante chateado com esse questionamento com relação ao salário dela, porque se fosse um homem qualquer, ninguém estaria questionando o valor do salário. Talvez tenha um pouco do preconceito pelo fato dela ter sido empichada no país, a partir de um golpe legislativo. Ok, a gente pode relativizar a questão de que não foi golpe, porque realmente ela moveu o dinheiro, segurou, mas cara, todos os presidentes antes dela e presidentes depois dela fizeram a mesma coisa e nenhum sofreu impeachment por causa disso. Talvez ela tenha se ferrado por conta da comissão da verdade. Assim, hoje isso fica... Ela não cedeu ao Centrão também, né? Teve esse lance que... ao Eduardo Cunha, né? Cunha, o Aécio também. Sim. Então, assim, cara, eu acho que ela foi uma pessoa injustiçada, assim, cara. E eu também fiquei bem puto com relação a isso. E gostaria de ouvir do senhor também, senhor Thiago, o que o senhor pensa, o que o senhor acha, o que o senhor sabe. Cara, sobre ela ir pro BRICS, ganhar dentro do... Sinceramente, eu acho que é bom que ela vá. O que ela vai fazer lá? Não sei. Mas eu acho que a melhor frase dela, que a gente pode pescar assim, quando ela fala sobre a tortura que ela sofreu na ditadura e como ela mentiu e defendia ter mentido para o torturador. Como ela tinha orgulho de ter mentido para o torturador, que ela mentir, naquele momento ela estava protegendo e salvando a vida de outras pessoas, de companheiros dela que poderiam ser presos e torturados também. Sim. Né? E antes que alguém... E poderiam até acabar mortos dentro de uma vala comum qualquer aí. Muito possivelmente, se a gente for ver o que aconteceu com a... Nossa, agora aquela mulher, aquela estilista que foi morta na ditadura. Zuzu Angel. Zuzu Angel, isso aí. Sim, que ela foi morta porque ela estava tentando encontrar o filho dela. E quantos outros foram mortos? Quanta criança foi morta, foi torturada para pressionar os pais. Sim. Tem um perfil que eu tô acompanhando no Twitter agora que eles fazem esse resgate dessa memória de crianças, pessoas que foram torturadas na ditadura como forma de pressionar os pais. E quem vier falar que era uma guerra, que era a luta contra os consumistas, vai tomar no cu. Você é um merda. Exato. Era a porra do aparelho de Estado. Sim. Sequestrando e torturando criança. Era Estado. Era funcionário do Estado, funcionário público. Exato. Cara, qualquer pessoa que vier tentar relativizar isso, cara, tá completamente errado. E na boa, se você apoia isso, puta, cara, realmente a gente deu muito errado como sociedade, saca? Sim, a gente deu errado. Quando aquele
crápula, aquele apedeuta, aquele ignóbio, aquele mandrião, que hoje é ex-presidente, é escondido com o rabo das pernas, não saiu preso Sim. da Câmara quando exaltou a memória do corno, Do maldito. maldito do Ustra. Maldito do Ustra. Sim, cara, e tendo a dizer que a gente tá cometendo o mesmo erro agora novamente. Quando um certo deputado aí que foi mais votado por Minas Gerais, aliás, cara, Chupetinha. aliás, Minas Gerais tá, ó, de parabéns com relação à eleição, viu? Nossa. Porque, cara, Zema, Chupetinha. São Paulo e Minas estão sempre fazendo merda desde os princípios do começo da formação do Brasil. Quando esse deputado também não saiu preso dali, cara, saca? Pô, perdeu o mandato, no mínimo. Exato, o que ele fez ali é um absurdo, cara. Ele cometeu transfobia, cara. E ele deveria ter, no mínimo, tido uma voz de prisão. Por mais que depois tivessem apaziguado, bibibi, bobobó. Mas, cara, o presidente da Câmara tinha que ter dado voz de prisão pra ele ali na hora. Esteja preso. Não, esse sujeito é hipócrita e é sonso. Sim, sim. Hipócrita, porque o que eles mais fazem é atacar os outros de forma mais baixa possível, usando o tribuno, falando que é liberdade de expressão, que ele tem imunidade parlamentar. Aí chamam de tipo espetinha, não, mas aí eu decoro. Ah, vai. Não. Aí é um absurdo. Como que é, senhor presidente? Eu não entendi. Ah, pelo amor de Deus, meu querido. E assim, aproveitando essa observação que vocês fizeram, é só pegar assim, quando era com a Dilma que deu problema de combustível que subiu, tinha meme da Dilma de perna aberta na boca do tanque do carro, mas se você pegasse uma figura da direita aí, né, tipo um ex-presidente que gosta de joias e colocasse na mesma situação, não, isso aí é absurdo, você não pode fazer isso. Sim. Então, assim, a gente ainda tem muito essa questão a esquerda pode isso, a direita pode aquilo, e aí se é esquerda e é PT, meu Deus, é absurdo. A Dilma, que é formada em economia, com mestrado, não sei das quantas, ela não pode. Se fosse qualquer outro, segue a vida. E ainda assim, disso que você tá falando, por exemplo, para pensar no seguinte, nessa época que ocorreu com a Dilma, isso aconteceu e eu não ouço ninguém falar que morreu porque alguém fez isso, saca? Porque alguém fez essa imagem, saca? Ninguém. Mas se você fizer isso hoje, tá maluco. A chance de você levar um tiro na cara ou alguém te pegar de pau e te arrebentar no meio da rua é altíssima, entendeu? A chance de você sofrer uma ameaça de morte hoje é 1000 vezes. Não vou dizer que naquela época não existiam ameaças, mas a chance dessa ameaça se concretizar em algo real hoje é muito mais alta. Principalmente se você morar no interior como eu moro, numa cidade onde 60% da população é bolsominion. Pois é. Nossa senhora. E os donos de caminhonete, tudo dono de caminhonete com adesivão ainda até hoje. Perigoso. Pois é, cara. Mas seguindo aqui, senhores, gostariam de comentar algo mais sobre isso? Cara, segue pra próxima. Eu queria trazer aqui uma matéria um pouquinho mais feliz, assim, pra ver se a gente fica um pouquinho mais tranquilo, né? É uma matéria de um site chamado samp.net.br. Nossa. É um site local de Piracicaba e a matéria dele diz que piracicabano ganha Oscar por sistema de simulação em animações da Pixar. A matéria é do Fernando Rizzi, ela é do dia 23 de março de 2023, e nela diz que Fernando Ferrari Góes recebeu o prêmio de SciTech durante a cerimônia. Esse prêmio SciTech não é um daqueles prêmios que a gente vê na televisão, né? É sempre aquela coisa que fica escondidinha, assim, nunca falam, né? Esse Fernando, ele fez Unicamp, ele é formado na Unicamp, tem umas pós-graduações em ciência da computação na USP, foi para os Estados Unidos estudar e, cara, hoje ele trabalha dentro da Pixar, criando softwares proprietários para serem utilizados em filmes. Até esse software que eles utilizaram, ele foi usado no filme Red. Não sei se vocês assistiram esse último filme do Panda Vermelho. Ainda não. Assisti semana passada. Ele fala muito sobre o crescimento do jovem, a maneira de você lidar as mudanças corporais. Aí tem toda uma alegoria no filme. E, cara, é um filme, assim, muito bom, saca? Eu assisti ele, assim, falei, não tem nada pra fazer mesmo. Deixa eu assistir aqui. Aí assisti e, cara,
excelente, assim, o filme, sabe? E aí gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre brasileiros que são relegados, até porque essa matéria, como vocês podem ver, eu fui buscar num sitezinho pequeno, um site local. Cara, tem G1 nenhum falando sobre isso, não tem uma Folha, um Estadão, ninguém tá comentando sobre isso, saca? Pra eu confirmar as informações, eu tive que ir buscar em site gringo, pra vocês terem noção. Então aí eu queria ouvir sobre vocês com relação a essa síndrome de vira-lata que nós brasileiros temos em não noticiar certas coisas boas do nosso querido país aqui. Eu vejo o primeiro problema, e o primeiro problema é evidente, é o fato do brasileiro, para se dar bem, ele tem que sair do país. Sim. Já começa por aí. Sim. Se você pegar a época do Ciências Sem Fronteiras, saudades, que o brasileiro tinha que ir lá fora, estudar e fazer uma especialização, um mestrado, doutorado, e lá fora mesmo o cara ficava, porque às vezes aqui no país o cara não vai ter reconhecimento, o salário não vai bancar nem... Você tem noção que um cara, para fazer isso que ele fez, ele precisa de um MacBook que custa, sei lá, 15 mil. Exato. Esse cara não vai comprar isso no Brasil nunca, porque é inviável. O salário que ele vai receber para trabalhar para Ancine, que vai ter 15 mil propaganda nos primeiros 5 minutos de filme no cinema, se for pro cinema, Sim. não paga, velho. E assim... É triste, porque nós temos aqui no Brasil vários talentos, várias pessoas com habilidades aí fodásticas, que a Pixar, a Disney e várias outras estão contratando, mas o cara só vai dar certo, e entenda, dar certo ele venceu o capitalismo, ele tá ganhando um salário bacana e reconhecimento, fora do Brasil, infelizmente. E o senhor Thiago? Cara, assim, eu acho que é bacana o maluco tá ganhando o Oscar, um reconhecimento pelo trabalho dele. Não chega a ser uma reparação histórica pelo Oscar que a Fernanda Montenegro perdeu. Sim. Aquela roubalheira do Harvey Weinstein lá, maluco lá. Como que perdeu? Achei que esse personagem é foda, né? Não, cara, isso, não, eu tenho que dizer realmente, cara, é difícil. Foi zoado. Foi muito injusto aquele Oscar, foi muito injusto. Não né, cara? É a indústria se protegendo, né, cara? Você acha que eles vão dar um Oscar pros brasileirinhos aqui, cara? Né? Eles querem que o brasileirinho aqui, eles querem que essa floresta atlântica aqui se foda, cara. É foda que meio que a gente tava num período que a gente queria se fuder também. Eu não lembro qual foi acho que foi o Aquarius, e foi lançado, ele tava cotado pra concorrer ao Oscar. Acho que é isso, mas como eu não sei se o elenco tava crítico ao governo Temer, eles escolheram o outro filme que era sobre a família Sherman, pessoal que é velejador, que era muito, assim, filme com uma qualidade bem inferior, por picuinha política com o pessoal do filme. Uhum. Assim, a indústria cinematográfica, ela é grande, Sim. Ela é bem feita, é caprichada, tem muito filme bom, tem muita falta dessa percepção. Eu até lá saí. Tinha um grupo do Facebook que era sobre cinema. Aí diz que quando alguém postava alguma coisa sobre um filme nacional, era 90% dos comentários, o nego descendo a lenha, falando que o filme nacional não presta, é só violência, é só putaria, é só droga. Tipo assim, a pessoa não conhece nada de cinema nacional. Tem violência porque mostra uma sociedade que é violenta em um âmago dela. Sim. Também tem muita coisa boa. Porra, pega o Alto da Compadecida, pega o Cidade de Deus, que até é violento, pega a Central do Brasil. São assim, tecnicamente, em roteiro, em atuação, pega o Bacurau, cara. Eu fui ver com uma expectativa nenhuma no filme e fiquei maravilhado. Eu já fui o contrário, cara. Eu fui assistir o filme com uma expectativa altíssima, porque diversos podcasts estavam comentando. Eu esperei um pouco passar o hype, mas quando eu assisti, eu falei... Tá, das duas uma, ou eu não tô entendendo, ou eu tô achando uma merda. Mas eu ainda quero uma hora assistir de novo, assim, sabe? Mas eu acho que foi... A culpa é sua. Mas aí é que tá. Expectativas foram criadas, a culpa é sua. O problema é esse. Exato, esse é o ponto. Eu criei as expectativas e as minhas expectativas foram frustradas. Isso não significa que o produto seja ruim. Sim. Então, assim, ainda é uma coisa que eu quero assistir em um outro momento, novamente, prestando mais atenção e vendo com outros olhos, não necessariamente com aquele olho preconceituoso que eu fiquei quando acabou o filme, saca? Reassiste o filme, depois assiste o review do Trecheira Violenta. Ok. Canal do YouTube.
que eles fizeram sobre Bacurau. Irei. Mas é que assim, cara, é que já teve uma coisa ali no filme, é porque vocês sabem, né? Eu sou técnico em eletrônica, venho da área maker. Aí tem uma hora que os caras pegam uma porcaria de uma escuta, que na verdade é um sensor de NFC. Eu lembro disso. E, cara, isso me deixou muito puto, cara. Isso me deixou muito pistola. É lógico, só isso não inviabiliza o filme inteiro. Aí você postou no Instagram do Volt Ampere, que eu lembro disso. Postei e fiquei putaço, cara. E não só isso, eu já fiz isso com obra internacional também, séries internacionais, onde o nego pega um módulozinho e fala que é, sei lá, tipo, módulo GPS, o negócio é um conector de Wi-Fi, saca? Porra. Tem um print de uma série que o cara tá com a fonte de computador na mão, aquela grandona, e ele fala, não, nós pegamos o HD dele. Cara, nesse ponto, Mr. Robot é a melhor série que envolve tecnologia da face da Terra. Porque assim, tudo que eles apresentam ali realmente é para aquele uso, saca? Uhum. Então, eles chegam e falam sobre o Raspberry Pi. O cara tá realmente com o Raspberry Pi na mão, ele tá realmente com um computadorzinho na mão e ele pluga na rede lá pra fazer o hack dele, saca? Então, tipo assim, nesse ponto, Mr. Robot é excelente, porém é outra série que eu abandonei no meio, assim, mas enfim. Queria deixar registrado, se em algum momento esse podcast falar mal de Marvel ou falar mal de anime, lembrem desse momento onde 2 nerds de tecnologia começaram a criticar que o cara balançou a fonte, onde 90% da população que tá assistindo não faz ideia de que formato tem um HD, mas tudo bem, anota aí, gente. Não é desculpa, eu sou de humanas. Isso não é desculpa. Não, cara, é de tecnologia que só sou eu mesmo. Eu tenho curso em datilografia. Literalmente, tá? Foram longe agora, hein? Então, acho que pra seguir aqui, já tá com quase 1 hora de gravação. Primeiro eu queria fazer um disclaimer aqui, né? Fazer um momento de atenção. A gente vai falar sobre um assunto bem complexo e que pode gerar gatilho em muita gente, principalmente sobre violências e atentados. Então, se você não tiver estômago ou se você não tiver com um psicológico muito legal, recomendo parar aqui, deixa quieto, escuta num outro dia ou não escuta, enfim, tá tudo bem, paciência. Nossas redes sociais estão aí no link, você pode seguir, curtir, comentar com a gente e é isso. Vamos seguir aqui, porque no último dia 27, numa segunda-feira de manhã, na Escola Estadual Tomásia Montoro, um adolescente de 13 anos cometeu um atentado. Eu não vou ficar falando o nome dele, porque não vale a pena. Nem pode, na verdade. Exatamente. Ele cometeu o atentado, acabou assassinando uma professora que estava na casa dos seus 70 e poucos anos, ainda trabalhando como professora. 71, cuidado. Exato. E... Bom, trouxe aqui 2 educadores, né? Tanto o Dalton quanto o Thiago, que são da área de educação, para a gente acabar discutindo um pouco sobre isso. De repente pensar coisas mais filosóficas, problemas, o porquê que essas coisas ocorreram, estão ocorrendo. Parece que cada dia mais vem aumentando as notícias. De certa forma é algo importado dos Estados Unidos, porque se você parar para pensar, pelo menos entre 10 e 20 anos atrás, eu não me lembro disso ocorrer aqui no estado de São Paulo e na minha cidade de Campinas, pelo menos. Atentados assim contra a escola, eu não me lembro. Pode até ser que tinham, mas eu não lembro de cabeça. Porém, com o aumento da conectividade de certos grupos extremistas e incels e QAnons e uma galera que ficou muito zoada da cabeça e aumentando a exposição de certos grupos, principalmente americanos, né, de atentados a escolas, parece que isso vem acontecendo com um pouco mais de frequência aqui no nosso país, e aí eu gostaria de primeiro ouvir o que vocês pensam inicialmente para nós seguirmos uma discussão saudável aqui. O primeiro que saudável vai ser bem difícil tratando desse assunto. Verdade. Eu não sei há quanto tempo o Thiago dá aula, mas eu dou aula desde 2009 e conforme a gente vê os anos se passando, a docência ela se torna mais complicada por inúmeros motivos. Você pode pontuar, por exemplo, a ausência do acompanhamento dos pais, você pode pontuar o descaso das autoridades com a educação, ou seja, falta de investimento no aluno, falta de investimento no professor, na estrutura das escolas. Você pode pontuar políticas públicas que vão só jogando esse aluno
para frente, mesmo sem ter uma qualidade de ensino, que não é culpa necessariamente dos professores, mas é uma coisa que a gente tem que acabar, é uma máquina que tem que acabar provando o aluno. E você tem o avanço das redes sociais, que eu acho que é um dos problemas maiores nesse caso, que vai acabar dando espaço para esse cara que é frustrado por inúmeros motivos, e aí é uma geração que provavelmente pelos pais terem sofrido muito, e aí eu digo sofrido assim, por falta de recurso, falta de estrutura social, e fala, não, pro meu filho não vai faltar nada. E a maioria desses jovens são aquelas crianças que não sabem ouvir o não, que não sabem se frustrar, que não aprenderam a lidar com essas emoções, e novamente, é aquela coisa do, eu não preciso de psicólogo, que psicólogo é pra doido. E as pessoas não procuram um tratamento, às vezes, por um problema que é visível. A escola costuma pontuar, eu sei que o Thiago aí como professor, ele sabe que o professor olha, ele fala, esse aluno tem um problema e alguém precisa fazer alguma coisa. Mas a escola não tem o psicólogo, os pais não têm condição financeira, às vezes, de pagar um psicólogo, e o problema continua. E aí, uma hora, a conta vem. E, infelizmente, a gente está importando o que os Estados Unidos têm de pior, que são esses atentados nas escolas aí. E no Brasil, infelizmente, nos últimos anos, ganhou ainda um apoio com a questão do discurso violento pelas autoridades. Você tem que matar, tem que exterminar, tem que destruir. E, cara, por mais que a gente pense que não influencia, tá aí o resultado. Cara, é foda. Assim, uma das primeiras coisas que eu pensei é que, entre aspas, felizmente, ele só tinha uma faca. Sim. Ele poderia ter uma arma. Poderia ter sido bem pior. Como foi o caso da outra escola, que os 2 meninos entraram na escola e mataram um monte. Suzano, né? Suzano. E eu não sei se... Acho que tem a ver com um pouco com uma coisa que a gente falou em outro programa, sobre o bolsominion que se tacou fogo. Uhum. De uma maneira, assim, é uma relação que a gente dá para tentar estabelecer, que é esse grupo, essa pessoa que não se ajusta à sociedade de algum modo, que quer fazer parte de algo diferente, que seria algo que ela merece, ou que a sociedade não merece ela, que no adulto se mostra nisso, essa agressividade, mas de certa forma contida, não tanto, mas ainda um pouco contida, mas que num jovem, num adolescente que está se descobrindo, que é mais influenciável, que vai ter acesso a um fórum na internet, onde ele vai ser incentivado, ele vai encontrar pessoas que vão, de certa forma, estar ouvindo ele, e que vai dar corda, vai botar lenha nessa fogueira, e que vai ter esse resultado. E falta, assim, é muito problema que a gente tem na escola que não tem a vontade política de ser resolvida. Falta... Assim, é uma soma tão grande de problemas. Você vê, esse menino que cometeu atentado, ele tinha sido racista com um colega na véspera. A professora apartou. Antes disso, ele já tinha sido transferido de outra escola, onde ele já tinha arrumado confusão. Ele já tinha se tentado marcar para ele ir a um psicólogo. Acho que ele chegou a marcar 2 vezes. A mãe falou que não podia, não tinha tempo, não levou, faltou simplesmente. E o resultado foi esse. Acho que teve um outro caso também, se eu não me engano, o menino era filho de polícia. E eu acho que ele foi no carro do pai. Eu não lembro qual caso foi isso exatamente. Ele foi de carro até a escola e cometeu o atentado? Eu não lembro agora. Vocês lembram? Se eu não me engano, foi o de Suzano, eu acho. É o de Suzano mesmo? Não? Se eu não me engano, acho que sim. Assim, o problema é esse. É um parte do problema. É tanto que está acontecendo que a gente se confundem, né? Assim, num período tão curto de tempo. E... gera essa insegurança na comunidade escolar, nos professores, nos outros alunos, que a gente como professor não tem como resolver. A gente está numa sala com 40 alunos, cada turma, a gente tem 5, 6 turmas por escola, tem que dar aula em 2, 3 escolas para conseguir um salário mínimo para sobreviver, e se exige tudo do professor, se exige tudo da escola, mas a sociedade não se responsabiliza pela escola por participar. E não é a sociedade não se responsabiliza pessoalmente, só pela ausência dos pais na escola acompanhando os filhos. Não se responsabiliza ao permitir que essas políticas públicas de desmonte, de socateamento se perpetuem. Se a gente for ver o que é essa desgraça desse novo ensino médio, que tira a disciplina, corte de verba, PEC da morte, congelando verba da educação,
Aqui em Minas, o Zema congelando o salário de professor, fechando turma, extinguindo o cargo de professor, extinguindo o cargo de funcionário de limpeza, de funcionário de secretaria, para, assim, entre aspas, que tem um governo austero que enxuga, diminui o tamanho do Estado. Cara... E pede 298% de aumento de salário. Pois é. Exatamente. Hoje, eu tava voltando de carro do trabalho, tá ouvindo rádio. Eu parei pra ouvir a entrevista dele no rádio. Fiquei 10 minutos ouvindo. Ele fazendo toda uma retórica para justificar esse aumento. Aí a menina entrevistada perguntou, mas o funcionalismo? Ah, não, mas a gente tá dando também. Que tá dando um dele, que tá dando alguma coisa. O funcionalismo, ele quer aplicar o regime de reconstrução fiscal que vai congelar, sei lá, por 10, 15 anos salário, vai extinguir cargo, quer desmontar o Estado. Enquanto, sim, pros amigos milionários dele, pro Salim Matar é isenção, é dinheiro, é cargo no governo. Assim, cara, é revoltante no nível, toda essa soma de problemas que vão caindo no colo da gente. Sim. Uma coisa que eu vi muito, assim, sim, ainda sou uma pessoa que acessa um pouco o Facebook, e eu vi algumas postagens mais ou menos dizendo assim: na escola deveria ter o sensor na porta igual dos bancos, porque nosso bem mais precioso está na escola e não nos bancos. E muita gente... Tá que pariu. Gente. E muita gente comentando assim, é verdade, eu concordo com isso. Mas não problematiza o que levou aquela pessoa até ali pra fazer isso, saca? Problematiza o que foi feito. É meio que, sabe aquilo? Tipo, agora que já roubaram a casa, eu vou botar tranca, saca? Mas é a transferência da responsabilidade que quem é professor sabe que acontece na escola. É tipo assim, o pai que deveria educar, que deveria estar preocupado se o menino tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, qual que é a índole do menino, que ele tá sendo transferido pro professor. Uhum. E às vezes o professor acaba tendo que ser psicólogo mesmo sem ter formação. Sim. O professor tem que ser mediador de problemas mesmo sendo que a obrigação dele é ensinar só o conteúdo, porque ou você faz isso, ou você tem 30 alunos em sala de aula que você não sabe qual deles vai ser o próximo a explodir, velho. Porque às vezes o moleque tem uma família totalmente desestruturada, ele tá passando fome às vezes dentro de casa, ele tá ali com um monte de problema de pressão às vezes da própria família, às vezes a família é uma família perfeita em que sentido? Tem dinheiro, tem a casa boa, tem tudo, e o pai quer que o moleque seja o aluno nota 10 e o moleque não consegue, então ele tem uma pressão familiar para que ele seja aquele aluno, e esse moleque uma hora vai explodir. Como eu disse, são muitos anos em sala de aula vendo todo tipo de cenário, às vezes a gente até faz chacota não no sentido pejorativo de zoar com a cara do aluno, mas tipo assim, eu vou fazer uma chacina, eu vou matar, eu vou fazer isso. Você vai nada, fulano. Para de show, fulano. Você não é assim. Mas isso é o nosso automático falando assim, não, isso não vai acontecer comigo, isso não vai acontecer nessa escola, isso não vai acontecer com esse aluno. Mas você tá com um aluno que tá com problema. Uhum. E às vezes a gente não tá percebendo que ele tá pedindo socorro através da forma como ele está falando. E do outro lado... E aí é onde entra as redes sociais, que foi o caso desse último mesmo aí. A galera no Twitter com conta fake, Facebook, Telegram, que a gente sabe que o Telegram é uma parada muito... É boa, mas é muito complicada. Uhum. Botando pilha, vai lá, isso aí mesmo, tem que fazer, você tá certo, você tem que ser o alfa, beba Campari e não beba cerveja. É essa galera maluca aí que tá incentivando, velho. Tem que fazer. Sim. E o cara, ele fala assim, pera, tem 100 falando aqui que eu tô errado, mas tem esses 2 e 3 aqui falando que eu tô certo, ele vai se apegar em quem tá falando que ele tá certo. Sim. Porque é muito mais fácil você ouvir quem te apoia do que quem te recrimina. É aquele velho ditado de que a maior parte dos adolescentes chega a um determinado momento, eles param de ouvir os próprios pais e passam a ouvir os amigos. Por quê? Na cabeça do jovem, né, o pai, a mãe, ele não entende. E muitas vezes realmente não entende o jovem em si. Sim. Mas em grande parte dos casos, eu não vou dizer que é na totalidade, porque não é, mas em grande parte dos casos, os pais estão tentando acertar, eles estão tentando ajudar com que aquela pessoa seja melhor, tenha uma boa convivência, saiba viver em sociedade, né? Mas é muito mais fácil você se apegar ao seu amigo que diz, não, você tá certo, seus pais que estão errados, seus pais são ruins, e bibibi, bobobó, coisas que a gente
sabe que isso acontece no ambiente escolar, até porque todos nós já fomos alunos em algum momento, né? Sim. Eu olhei aqui rapidinho. Um caso foi em Suzano e outro foi em Aracruz. Os atentados. Isso nos últimos 3, 4 anos? Foi. De Aracruz, acho que foi 2022, se não me engano, inclusive. E só pontuando, depois desse caso de segunda-feira, só aqui no DF, eu não moro necessariamente no DF, mas trabalho no DF, tiveram mais 2 ou 3 casos. Sim. Um aluno chegou aí pra escola com a faca, o outro fez uma ameaça, o outro, a mãe foi lá e entregou a faca. Hoje cedo eu postei, a mãe foi lá e entregou a faca que o menino tinha, que ele tava prometendo que ia fazer um massacre, ela entregou na escola. Ao meu ver, esse caso de violência nas escolas está entrando quase no mesmo patamar da questão da divulgação do suicídio. Uhum. Não se pode falar sobre o assunto porque o que essa galera quer é palco, Exato. é atenção. Isso. E aí, se eu divulgo esse, os outros também vão começar a fazer para ganhar notoriedade, a visão dos outros grupos, desses chans aí, os forchans da vida. E assim, essa semana foi um carnaval, bicho. Foram 3 casos no Brasil, um caso nos Estados Unidos, e a gente não sabe quando é que é o próximo. Sim. Só para eu ter uma noção aqui, na escola que vocês dois atuam, mais ou menos quantos alunos assim tem na escola? Vocês chutariam assim uma quantidade? Olha. Na que eu estou, tem atualmente, acho que 22 salas sendo usadas. Eu chuto aí algo em torno de 600 alunos, pelo menos. Só num período. Tá, eu tava fazendo umas contas aqui, porque a gente já chegou a comentar em programas anteriores. Imagina que bacana se toda a escola tivesse um psicólogo que pelo menos meia hora ali por dia tivesse contato com aquele aluno, né? Então todos os alunos e também professores, pessoal que trabalha na escola, tivesse acesso a esse psicólogo como uma espécie de terapia mesmo, assim, uma terapia obrigatória da escola durante o ano letivo. Se parar para pensar que uma terapia tem que acontecer ali pelo menos uma vez a cada 15 dias para ter algum efeito e uma continuidade dos trabalhos, um cálculo que eu fiz rápido aqui, nessa questão de meia hora, um psicólogo atuando 8 horas por dia, ele conseguiria atender mais ou menos 16 pessoas em um dia. Isso é otimista, né, inclusive. Eu tô pensando que assim, esse psicólogo vai conseguir atender meia hora, uma pessoa, meia hora, e durante 8 horas. Eu seria otimista, dia. Eu diria 6. Pensando aí que é tipo 1 hora pra cada e eventualidades. 6. Então, mas assim, só pra eu concluir meu raciocínio nesse ponto. Se são 16 pessoas em um dia, e levando em conta que você tem uma janela de 2 semanas, ou seja, 2 semanas de 5 dias, seriam 16 vezes 10 são 160, certo? Então, assim, um psicólogo conseguiria atender 160 pessoas nesses 15 dias. Isso, assim, já apertando muito a questão da terapia. Como vocês falaram aí de 600 pessoas, cara, são 5, 6 psicólogos por escola que a gente teria que ter. Saca? Poderia ser um por turma, pelo menos. Ou por série, né? O governo Tarcísio aí cortou, pô. Ele cortou o programa de psicólogos nas escolas. Deve ter coisa de 1 mês, não foi? Eu li, se eu não me engano, hoje essa notícia. Deixa eu olhar aqui. Eu não sabia nem que existia, cara. Porque isso foi uma coisa que eu e o Thiago nós comentamos aqui, de que poderia ter mais parcerias com os CAPs das cidades, entendeu? Para que esses profissionais conseguissem ser mais ofertados. Porque, cara, vamos ser sinceros, a população de baixa renda não tem acesso a psicólogo. É caro, né, cara? Sim. Querendo ou não, assim, se não for através de uma universidade, se não for através de uma prefeitura... Exatamente. A pessoa não vai fazer, ela não vai conseguir tirar ali. Aqui, eu estou procurando aqui, porque eu também estou precisando começar um momento como esse, é R$150 uma consulta, cara. Exato. É pesado. Pois é. Sim. O Tarcísio suspendeu há 1 mês o programa que oferecia psicólogo na escola, e o Bolsonaro vetou integralmente um projeto de lei que previa atendimento de psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Pois é. Isso foi em 2019. Já não é de hoje que a gente fala que é bom que todas as pessoas façam terapia, certo? Passa. Mesmo aquelas que se acham que não tem algum tipo de problema, mas mesmo assim é muito bom para um autoconhecimento. Então, por mais que você não tenha do que reclamar da vida, nem nada,
você acredite que não tem problemas, é muito bom para você ter um autoconhecimento, você se entender melhor, às vezes alguma coisa que você nem sabia que estava incrustado lá no fundo do seu âmago, e o psicólogo acaba trazendo isso à tona e acaba sendo um ponto de melhora para a pessoa, né? Então, cara, você não pensar em ter realmente psicólogos dentro da escola é você realmente não pensar no futuro de país, porque tá se perpetuando os mesmos problemas que sempre existiram, talvez um pouco piores, porque como vocês mesmos já falaram, essa integralidade das redes sociais mudaram muito o que era a geração dos nossos pais para as nossas gerações e das nossas gerações para gerações dos nossos filhos. A maneira de se lidar com as coisas mudou muito. Então, assim, até eu cheguei a ver uma outra publicação no Facebook de alguém comentando que, esses jovens de hoje, eles são assim porque não tiveram pessoas com pulso firme que as corrigiram no momento correto, ou que, na minha época, se eu fizesse algum tipo de, já vinha a varinha de marmelo, saca? Esse tipo de coisa assim, eu entendo perfeitamente de que nós somos o que somos hoje muito por conta da educação dos nossos pais. Mas eu também entendo, nós também somos o que nós somos muito pela desconstrução que nós quisermos ter a partir daquilo tudo que foi ensinado, em tentar não perpetuar certas coisas que eram ditas normais há 20, 30 anos atrás, e hoje a gente está querendo tentar realmente melhorar o futuro, né? Mas quem te criou, Adrian? Pensa nisso. Foram seus pais ou foi a internet? Foi a vida? Foi o universo? Cara, quando eu cresci com a internet. Eu sou de 88, assim. Então, mentiroso. A internet faz parte da minha vida praticamente desde os meus 6 anos de idade, assim, saca? Então, eu realmente, assim, eu cresci com a internet, mas eu ainda vivi uma vida offline, saca? Ainda cresci não estando ligado na internet 24 horas por dia. Hoje ainda eu consigo me desligar, vamos dizer assim. Apesar de às vezes dar um pouco de ataque de FOMO, que é aquele missing out, que você acha que tá acontecendo alguma coisa que você não tá sabendo. Apesar disso ocorrer um pouco, mas assim, ainda consigo me desligar. Por exemplo, vou assistir um filme, vou me focar 100% desse filme porque eu tô interessado. E você vê que essa molecada hoje em dia não consegue, cara. Você consegue visualizar que tem aluno, e aí eu acho que a realidade, não sei se o Thiago trabalha em escola pública também, que o pai sai pra trabalhar tipo 6 da manhã, chega 10 da noite, e ele vê o pai às vezes no final de semana. Sim. Não é o pai, não é a mãe que tá educando esse cara. É a rede social, é a TV, é os colegas, às vezes os professores tentando fazer milagre na escola. Então, assim, é o lance do cara não ter ali uma estrutura familiar, e não é porque os pais são irresponsáveis, às vezes é questão de necessidade. Isso aí eu trabalho em escola pública a vida inteira, eu sei o quanto é sofrido para alguns. E, cara, não tem acompanhamento. Às vezes os pais não sabem quem são os amigos dos filhos, com quem os filhos se relacionam, nem quais são os gostos dos filhos, porque, como eu disse, às vezes o filho tá envolvido num monte de grupo aí que é totalmente extrema direita radical, gente que é só coisa muito errada, e é muito errado, e o pai não faz ideia. O pai acha que o moleque ainda gosta ali de um Roblox, gosta de um Minecraft, tipo assim, o pai tá com aquela visão que o moleque ainda tem 7 anos, e às vezes o moleque tá com 15, se envolvendo com arma, com droga, e ele não faz ideia, e o professor sabe, o professor vê, o professor faz relatório, e às vezes não serve de bosta nenhuma. Cara, é foda. Eu tô na escola estadual, e eu sou contratado, né? Nos últimos 4 anos eu fiquei em 3 escolas diferentes. Assim, cada uma é seu microcosmo, né? Tem uma cultura própria, assim, daquele espaço. Pelo bairro, pela direção, pelo grupo de professores diferentes também. Mas geram uma diferença de uma para outra. Assim, essa percepção que a gente tem que ter do aluno, dos problemas dele. E que... Sim, e às vezes, assim, conversou com minha esposa, ela trabalha na particular, às vezes eu tenho a impressão de que na pública nem tá tão ruim em alguns aspectos. O que ela fala
que a minha esposa me conta, na escola dela, assim, não posso ter um detalhe que ela é particular, pode dar por ruim pra ela. Uhum. Esses dias teve aluno que foi expulso porque estava fazendo uma ameaça sérias em grupo de WhatsApp na escola. Caramba, cara. E sabe, foi expulso, fez ameaças sérias depois. E tipo de coisa que a direção abafa. Finge que não vê, mais tolerante. Finge que não vê, passa panos quentes. Outro dia os meninos colocaram spray de pimenta. Caralho, velho. Na sala de aula. Que a menina tava com medo, assim, de violência, levou pra escola, os outros pegaram, jogaram. Assim, não foi de maldade hard pra causar dano. É só, assim, vamos fazer uma zoeira, não vai ter aula que fica o cheiro ruim. Das contas, o nego passou mal, teve crise de pânico. Esses alunos foram suspensos. Agora, a tolerância zero da escola é se o aluno for posto para fora de sala, vai ser suspenso e quem for bolsista perde a bolsa ou o desconto. Tipo, assim, eu estava conversando com ela agora. É desproporcional, atinge os alunos que às vezes têm mais dificuldade financeira em casa. Tem aluna dela que não consegue comer na escola porque não tem dinheiro para comprar o lanche. A gente tem escola particular. Isso, eu acho que nesse caso se aparece é mais perceptível para ela. Na pública, nas minhas escolas que eu peguei, que te passei, tem um problema. Tem sempre o aluno que tem uma dificuldade maior, vive um ambiente familiar violento, um ambiente do bairro, da rua mais violento, de mais pobreza. Às vezes a escola é o único espaço de socialização, de alimentação que aquele aluno tem. Sim. Mas é um problema que às vezes tem uma perspectiva diferente. Ano passado eu tinha alunos que falavam, professor, eu vou te pegar depois, sei lá, pra te passar. Mas um aluno que ele fala isso na zoeira, mas que é uma ameaça que é menos grave, eu acho, que é o mesmo aluno que às vezes eu sei que ele fuma maconha, eu sei que ele usa droga, eu sei que ele dá uma romantizada na visão que ele tem sobre tráfico. Eu vou entrar pra boca, eu vou virar o chefe. Esse aluno, que é foda falar isso, né? Esse aluno que, nessa perspectiva de romantizar o tráfico, para mim, nesse ponto, ele é menos preocupante do que esse aluno que está ocultando essa relação com grupos extremistas, de algum modo, porque ele eu consigo dialogar com esse aluno ainda mais, consigo falar, apontar, não é assim. O maconheiro é brother. Dá pra ter um trabalho mais ok com esse menino. Que, às vezes, com um cara oculto, camuflado, da extrema-direita, ou nem tanto como esse, que já, do caso agora que assassinou o professor, que já era um problemático. Sei lá, eu não tenho exatamente uma conclusão desse raciocínio que eu tô aqui. Eu tenho uma conclusão pra você, Thiago. O cara não quer aceitar que às vezes ele só é feio e não é simpático. Porque se você é feio, você tem que ser simpático. Sim. O cara não tem noção que às vezes as pessoas vão falar não e ele tem que aceitar que é não. Exatamente. Às vezes uma menina muito bonita vai te falar não, mas a outra muito bonita pode te falar sim. Só que na cabeça dessa galera tá tão incutido que ele tem que ser o fodão, que ele tem que ir lá e tem que conquistar, tem que realizar. De novo, a gente tá copiando dos Estados Unidos a política do loser e do winner. Sim. Ou você é o vencedor, master, fodão, o cara gostosão de todos, ou você é um perdedor. Só que não é assim na vida real, velho. Na vida real, a gente trabalha, a gente se lasca, a gente vence em alguns momentos, se lasca de novo, e a gente vai sobrevivendo. A nossa geração aprendeu com frustração. A geração atual tá sendo criada, e aí, de novo, parte dos pais, aquele medo de que o filho passe pelos traumas que ele passou. Só que esses traumas de frustração fazem você entender que você vai perder em alguns momentos. E, de novo, é necessário a gente aprender a perder. A geração atual não sabe perder. Sim. Os pais dão um celular pro cara muito jovem, os pais dão tudo que o filho precisa, do bom e do melhor, e o moleque não sabe valor. Você entra numa sala de aula e fala assim, bicho, você tá roubando uma caneta do seu colega. Você tem noção? Eu falei isso em sala de aula, em todas as turmas que eu dei a Luciano. Você tem noção de quantas horas o pai dela trabalha pra comprar uma caneta? Você não sabe se pra ele é fácil, se é difícil. Você não tem essa noção de valor. Então, se você perder ou se você pegar, é só uma caneta. Só que aí entra naquela. O moleque não tem acompanhamento familiar, não tem acompanhamento psicológico. O professor tá com 30 alunos em sala de aula e vem a galera que romantiza a pedagogia que ele vai conseguir fazer um atendimento individualizado para cada um. E por mais que a gente tente, a gente não consegue fazer isso 100%. Sim. Vai passar. E aí, de novo, vai ter o grupo que vai cooptar esse moleque porque ele... Não, beleza, esse aqui, ele pensa parecido com a gente, ele tem os heróis dele lá e os heróis dele são só misoginia e racismo e homofobia e
tudo que é de ruim num grupo só. Não, é essa galera que me entende. Porque na visão dele eles me entendem. E não entende, velho. Sim. Não, e não é, cara, tem uma questão. É fácil você aceitar uma misoginia. É fácil você aceitar ser racista. É fácil, porque, saca, tem muita gente por aí com esse discurso. Então, tipo assim, é muito fácil. É muito fácil você usar esse discurso e falar e soltar ele, e você vai ter alguém te apoiando em algum momento, saca? Então, tipo, é fácil, é cômodo. Sim. O difícil é você querer ser uma pessoa boa, e aí eu tô fazendo um juízo de valor pensando em que você nesse caso, o bom seria uma pessoa que é incrutida na sociedade, é uma pessoa que sabe conviver em sociedade, saca? Você não vai querer matar o outro porque ele te disse um não. Você não vai querer sair no soco com a pessoa porque a pessoa te disse um não. É bom nesse sentido, assim, de que você sabe viver em sociedade, aonde os sim e os nãos fazem parte, aonde essa frustração acaba fazendo parte. Isso é difícil você ser esse tipo de pessoa. E com essa amplificação desses discursos, acaba se tornando, porque assim, já saíram diversos estudos mostrando que repercute muito mais uma notícia dentro de uma rede social quando ela envolve violência, misoginia, algum outro tipo de racismo, por exemplo. Cara, já saiu N matérias falando sobre isso. N matérias comprovando isso, saca? Então, assim, é muito fácil você se radicalizar. É muito fácil. Difícil é você entender que isso é errado e tentar ser diferente disso. Isso é difícil. Só para dar um contraponto aqui, o caso é aqui de Juiz de Fora. Eu cheguei até a comentar no programa. Acho que eu não comentei sim, num detalhe. Na minha escola, teve um caso que o diretor ele foi exonerado do cargo por perseguição política aqui da superintendente. Que ela é, assim, indicada do Zema, zemista, bolsominion, o que a gente interpreta, e ele vai de esquerda. E ele já tinha uma perseguição política com ele não é de hoje. E foi exonerado e teve imediatamente uma comoção grande na escola. E semana passada, o nosso amado governador esteve aqui para inaugurar uma escola que estava em obras. E os alunos, assim, deram um exemplo, deram aula de cidadania. Eles ficaram de 7 da manhã até 4:30 da tarde, mobilizando na rua, organizando um ato, fazendo fala, fazendo assim, lá na porta da escola, fazendo panfletagem, pegando assinatura abaixo assinado, para assim, tentar reverter o problema. Tentando fazer uma comissão para entregar negócio pro Zema, falar com ele, foram ignorados, mas é um exemplo positivo. Ao mesmo tempo, se você for ver a repercussão disso, os comentários que tem, as matérias sobre isso que apareceram na TV, nos jornais, vai ser gente chamando de vagabundo, que tinha que estar na escola, que não quer saber de educação, é tudo doutrinado. E eu acho que isso tem é uma faceta desse problema. Porque o que se quer da escola não é esse espaço de construção da cidadania de uma pessoa capaz de pensar criticamente e de pensar a sociedade criticamente. E se houver um problema na sociedade, agir nela para mudar. O que se quer é alguém, um cidadão, entre aspas, compassivo, que vai aceitar como natural o modo de produção, a organização do mundo capitalista, e que ele deve ser apenas mão de obra barata a serviço do mercado. E nada além disso. Sim, com certeza. Se a gente tenta dar a perspectiva de algo a mais, você tem que se mobilizar, você tem que organizar politicamente para o jovem. A gente é o doutrinador, o comunista, o esquerdista, patati patá, que é o que a gente vê nos comentários. Só é doutrinador se for de esquerda. Se for de direita, você só está conscientizando o jovem da política como ela é. Exatamente. E o nosso colega, desse dia que estava lá elogiando seu ditador da Alemanha de 34 a 45. Sim, e eu acho que assim, cara, mas você sabe que isso foi uma coisa que nos últimos tempos também foi amplificada. Porque, por exemplo, nos últimos 15 anos, pelo menos, eu acho que dá pra dizer isso. Nos últimos 10, 15 anos, passou a se ter um desmonte das classes para as classes deixarem de se ver como um grupo. Não vou ficar falando classe trabalhista, porque vai vir alguém falar: ai, nossa, como vocês são comunistas. Ai, não sei o quê. Mas não,
É assim, cara, foi muita coisa que aconteceu. Primeiro, foi muito sindicato armando junto com empresário para, ao invés de conseguir a real valorização da categoria, nego fazendo média, saca? Pra que... eu lutei por 15, mas a gente só conseguiu 5, então a gente aceita os 5. E aí você vê o sindicato se tornar uma coisa endemoniada. Então, tipo assim, você ser sindicalizado hoje, você é visto com maus olhos. Você tem muito sindicato que não faz nada pelas classes realmente. Cara, eu conheço muito sindicato aqui em Campinas, inclusive eu não sou sindicalizado aqui em Campinas. Porra. Apesar de existir o sindicato da categoria, tudo, eu não sou uma pessoa, porque realmente é um sindicato que não faz nada pela nossa categoria. Então, assim, cara, é tudo isso, sabe? A gente deixou de se ver como coletivo e passou a se ver como individual. E tudo isso é aquilo. Cara, você acha mesmo que com a reforma da CLT, né, da consolidação das leis trabalhistas, aonde o empregado vai negociar com o seu patrão, você acha que realmente uma única pessoa vai conseguir negociar? Confia, pô. Tem poder de barganha? Não. Confia. Você vai chegar lá pro seu patrão e falar assim, patrão, eu quero ganhar 3 mil reais. Ele vai olhar pra sua cara e falar assim, não, volta pra sua casa. É isso que vai acontecer. Porque uma briga completamente desleal, entendeu? Se for ver, quase mudando de assunto aqui, essa quantidade de demissões nas Big Techs, Google, Facebook, o que eles estão fazendo? Então, é uma forma de rebaixar o valor da forma de trabalho, garantindo o exército industrial de reserva. No momento em que se aumenta os juros, o Banco Central Americano está aumentando os juros, está diminuindo o poder de compra, está rebaixando o salário, garantir a mão de obra barata, não organizada. Acho que foi o qual empresa? Agora não lembro. Foi o Dr. Elon Musk que estava demitindo o funcionário que queria formar sindicato? É a Amazon. A Amazon que tem esse lance do problema com o sindicato. Nisso aí eu posso completar. Por que ser professor no Brasil hoje, cara? Exato. É uma profissão que você faz nível superior e não ganha igual as categorias de nível superior. O governo sempre aumenta o salário de toda a área militar, seja policial, desde o civil, do militar, do PRF, do PF, mas para educação não. Então, assim, você quer uma qualidade de ensino, você quer que o Brasil melhore na questão da educação no geral, você quer que o professor opere o milagre na sala de aula da pedagogia do amor aí, só que por quê? O que vai me levar a fazer isso, de fato me dedicar a fazer isso? Ou é porque eu gosto muito do que eu faço, e geralmente o professor acaba gostando muito do que faz, ou é um salário. Se você tá hoje numa escola particular, além de você ter que aguentar todos os abusos de filho de barão, e aí entra naquela galera que tem gente pagando 2, 3 mil pro filho estar na escola, velho. O professor tá ganhando uma miséria numa sala de aula de uma escola particular, e o filho do cara tá humilhando ele. Pra quê? Pra que eu vou ser professor? Pra que eu vou me preocupar se o filho do Adrian, o filho do Thiago, o filho do Dalton tá passando por algum problema? Eu não ganho o suficiente pra isso, mas o professor ainda vai atrás. Quando você assiste o vídeo da professora de educação física dando uma gravata no moleque que tava esfaqueando gente, ela não pensou em salário, ela não pensou em todos os anos de pedagogia, tudo, não, ela pensou, os meus alunos estão ali, velho, eu preciso fazer alguma coisa. Ela não pensou na própria vida naquele momento, e se não fosse ela, com certeza o prejuízo do ataque dele teria sido muito maior. Mas de novo, com certeza, quem tá na área tá porque gosta muito, porque valer a pena não vale mais, se é que um dia valeu. Nem um pouco. Pois é. Acho que nunca valeu. Até procurei o nome dessas professoras que acabaram não permitindo que esse ataque fosse pior, mas eu não achei o nome delas, mas, cara, vai aqui do meu mais sincero, do fundo aqui do meu coração, muito obrigado. É aquele velho ditado, nem todo herói usa capa, e, cara, essas mulheres foram heroínas, porque o que elas fizeram foi incrível, assim, sabe? Então, queria dizer para elas que muito obrigado. Acho que, não sei se vocês querem complementar mais alguma coisa, dizer algo mais sobre isso. Eu ia procurar aqui no site do Metrópole, que eu tenho quase certeza que eu vi o nome delas aqui em algum lugar, mas pode seguir aí. E o senhor Thiago? Cara, acho que eu já estudei o suficiente. Então, gostaria de caminhar mais pro final aqui.
de uma maneira um pouco mais tranquila, falar um pouco sobre as nossas redes sociais, onde vocês nos encontram tanto no Instagram quanto no Twitter como ComentaPod. Tem também o nosso e-mail que é comentaristas.pod@gmail.com. Se você quiser comentar com a gente, quiser comentar sobre esse assunto, quiser comentar sobre assuntos passados que nós já falamos aqui, será muito bem-vindo, seja em forma de mensagem de texto, seja em forma de mensagem de áudio. Se você quiser vir gravar conosco, assim como o Sr. Dalton está aqui hoje presencialmente conversando sobre diversos assuntos, manda um e-mail para nós que nós iremos entrar em contato contigo, verificar a possibilidade dessa gravação, agendar a data. Então, eu no Twitter sou @AdrianLemos, tenho estado um pouco mais ativo nos últimos tempos. E o senhor Thiago? Eu sou @Historiano, com TH de Thiago, Historiano de História. Só para constar que é o meu arroba em qualquer rede social, no Instagram, no TikTok. E estou a 10% de cumprir a meta para criar o OnlyFans, né? Continuem assim, pessoal, ouvindo o programa, que daqui a pouco eu crio. É isso aí. Temos também o nosso querido Roger Manrique no Twitter, que é Roger Manrique, e no TikTok como Roger.Manrique. Agora, Sr. Dalton, fique à vontade para falar as suas redes sociais, fazer as suas considerações finais. Fique à vontade. Então, eu queria agradecer primeiramente o convite, né? O Adrian já é amigo de podosfera já de uma longa data aí, ouvinte lá do Cidadela Geek, sim, o podcast de cultura nerd, geek, otaku e afins. Não ouço o episódio 99. Início eu acabei de gerar curiosidade no seu coração para saber o que tem no episódio 99 do Cidadela Geek. Se você gosta de cultura nerd, cultura geek, filmes, séries, animes, quadrinhos e afins, procura lá o Cidadela Geek, tá em todas as redes sociais. Procura lá no Anchor, no Spotify, em qualquer lugar que você procurar. Talvez só tenha um, que eu não vou lembrar o nome do agregador, ele é chato pra caramba, a gente talvez não esteja lá, mas de resto a gente tá em todos. E caso você queira me procurar em alguma rede social por algum motivo, que sabe Deus o motivo, Dalton Cabeça com KBSA. Instagram eu faço bastante stories falando de política, de história, às vezes eu faço uns pratos de culinária duvidosa, mas sempre ficam bons. Fica aí a observação. Isso aí, acredito que com isso nós ficamos por aqui, né, senhores? Temos um belíssimo programa. Top. Programa de excelência, cara. Só a sua presença do Thiago e a minha presença aqui já deixaram ele lindo. Inenarrável. Isso aí, com certeza. Então a gente fica por aqui. Aquele grandíssimo abraço. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Valeu, galera. Beijunda. Mas seguindo aqui, primeiramente, muito obrigado, senhor Dalton Cabeça. Aliás, ninguém sabe, né, Dalton Cabeça, porque a cabeça dele é muito grande mesmo. É mero detalhe técnico. Mas enfim, brincadeira. Cara, aqui no vídeo a gente percebe isso. Mas enfim, brincadeiras à parte. Acabei fechando a matéria aqui, peraí, deixa eu abrir aqui. Tirem os bariátricos da sala. Eu sei que você vai cortar isso, dá pra fazer a piada. Gente sem estômago. Filha da Nossa senhora! Velho. Meu Deus! Ai, caspa. Você sabe sobre isso. Eu gravei Los Chicos muito tempo, Adriano. Difícil. É mais forte do que a gente. Quando a gente gravava lá, você já ouvia a notícia pensando na piada já. Nossa, cara, imagina aí. Ah, achei aqui, vamos lá.